Olá, meus cego sapiens. Voltei com a mesma roupa e vocês vão ter que me aguentar assim, né? Por um bom tempo, porque a gente senta e grava vários vídeos juntos, porque senão não vale a pena. Vou começar a pedir, né? Que a pessoa ela se esquece. Para vocês se inscreverem, curtirem, comentarem e compartilharem os vídeos para me ajudar aí, ajudar a pessoa a crescer e a conseguir o espaço dela, até quem sabe ser contratada como professora, né? Então, finalmente, nós vamos conseguir acabar a parte teórica de crase. Nós voltaremos a falar disso quando eu gravar para vocês algum conteúdo resolvendo questões. Aí nós voltaremos a falar disso. Mas é importante ter esse embasamento teórico, porque eu acredito muito nisso, tá? Há quem não goste, há quem critique, ok. Eu aprendi assim, eu aprendi dessa forma com a professora aqui. Passava a teoria e só depois resolvia exercícios, e ela foi a melhor professora que eu tive na vida. E assim, muita gente a considera uma excelente professora, a minha professora da escola, no caso, né? Então, quer dizer que a técnica dela deve ter algum fundamento. Então, nós vamos seguir por essa linha, eu acho que vale a pena, sinceramente. Então, vamos lá. Eu gostaria de tratar com vocês da ocorrência da crase em relação às palavras terra, as palavras terra, casa e distância. Eu vou deixar distância meio em off, vou deixar por último, porque existe uma discussão em cima disso, e aí eu vou me posicionar para vocês de acordo com aquilo que eu acredito ser o correto, né? De acordo com a minha humilde opinião, com as coisas que eu já estudei, que eu acredito. Então, vamos começar com casa e terra, que não temos controvérsia, e depois a gente conversa sobre a palavra distância. Então, vamos lá. Quando as palavras casa e terra elas vierem especificadas, por exemplo, casa de meus pais, terra de minhas alegrias, terra da minha desgraça, que horror, casa da minha infância, e o alarme do carro do vizinho resolveu disparar, é que eu acho que, como eu gravo no computador, o negócio é meio precário, eu espero que não pegue, mas se pegar, vocês vão ter que aguentar o alarme gritando, né? Ah, parou agora, só porque eu falei. Enfim, quando essas palavras vierem especificadas, ou seja, definidas, nós faremos o uso do acento grave desde que o verbo que anteceder essas palavras nos permita isso, porque pode ser que não permita, né? Como eu falei, a crase ela é a união de dois As, então você precisa encontrar esses dois As. Quando eu especifico, quando eu defino as palavras, eu já tenho a. Eu já pressuponho que o artigo definido feminino vai estar ali. Ok, um A eu já tenho. Então, eu preciso olhar para o verbo e ver se eu terei uma preposição ou não, certo? E quando a palavra terra, ela se referir a planeta, ou seja, vier escrito com letra maiúscula, nós também utilizaremos o acento, tá? Então, vamos lá. Retornei à casa de minha infância. Então, vamos analisar isso aqui. Quem retorna, retorna a algum lugar. Então, eu encontrei uma preposição aqui. Beleza. Casa de minha infância está especificado. Logo, o acento indicativo da crase deve aparecer aqui. Se eu dissesse só retornei à casa, esse a seria apenas uma preposição, que a palavra casa aqui não está especificada. E aqui, no caso dessas três palavrinhas, aquela paradinha dual não vai funcionar, tá? Então,
Nesse caso aqui, esqueçam isso. É a única situação em que isso não vai funcionar. Eu disse que funcionava em quase tudo e aqui está o quase tudo, né? Ok. Agora, vamos lá. Eu digo assim: visitei a terra de meus pais. Aí você olha e fala assim: nossa, a palavra terra está especificada. Então, eu vou usar o acento grave. Será mesmo? Quem visita a alguém? Visita a alguma coisa? Visita a algum lugar? Eu acho que não, né? Quem visita, visita alguém ou algum lugar. Então, o verbo visitar não pede preposição. Então, embora a palavra aqui esteja especificada, eu só tenho um artigo. Eu não tenho a preposição para justificar a ocorrência do acento aqui. Agora, um outro exemplo. Com a palavra terra, no caso, considerem essa terra com letra maiúscula, planeta. Os astronautas voltaram à Terra. Aqui, não, até não precisa, né, gente, estar especificado, porque até onde sabemos, até segunda ordem, o nosso planeta é o único chamado Terra. Obrigada. Então, aqui, o acento ele vai estar presente, porque aqui a palavra Terra significa planeta, certinho? Agora, vamos à discussão da palavra distância, né, que eu falei que eu ia deixar em off. Alguns gramáticos acreditam que ela se encaixa na mesma regra de casa e de terra, ou seja, vindo especificada e o verbo pedindo a preposição, o acento deve estar presente. Há gramáticos, e aí eu penso como esses últimos, que acreditam que a distância seria uma expressão adverbial feminina, que se encaixaria em uma daquelas que eu falei no vídeo passado, né? Então, de acordo com esses gramáticos, a gente sempre deveria utilizar o acento antes dessa palavra. Então, aí, se forem estudar para concurso, enfim, tem que ver o posicionamento da banca, porque varia. Porque, veja bem, tem até uma música, é com a palavra espera, do Vinícius de Moraes, não me lembro do nome da música, mas tem um trecho da música que fala viver à espera, e ele coloca o acento, né? Que é no sentido de viver assim, sabe? Quando você não, se ele não tivesse colocado o acento, viver à espera, seria no sentido de viver aquela coisa horrível que é esperar. Um outro exemplo, isso caiu numa prova minha da escola, uma vez. Ensino à distância. Se você não, porque ensino à distância é ensino EAD, né? Que é faculdade que você faz à distância. Quando você não coloca o acento, parece que você está. É como se essa palavra distância virasse objeto direto. Como se você ensinasse as pessoas a viverem distante. Ensinar a própria distância. Então, assim, eu, diante da expressão, diante da palavra distância, eu sempre acentuo. Então, ensino à distância, observava à distância, eu sempre uso o sinal grave aqui. Mas tem gramáticos que não consideram assim. Então, por exemplo, observava à distância. Para alguns gramáticos, na faculdade era assim, tá? O gramático que a professora usava lá, a antiga professora, era assim. Ensino à distância. Não veio, aliás, observava à distância. Não veio especificado. Ela orientava a não usar o acento. Observava-o à distância de, sei lá, 10 metros. Aí, ela considerava que a palavra tinha sido especificada e fazia o uso do acento. Eu sempre uso, tá?
fica a critério de vocês. E, finalmente, acabamos a nossa série crase. Muito obrigada por assistir e até ao próximo. Tchau!